Então vamos lá. Olha só, lá no ensino fundamental, nós estudamos a geometria plana, certo? E agora nós vamos estudar a geometria espacial. Mas enfim, qual é a diferença entre geometria plana e geometria espacial? Quem consegue me dizer aí? Alguém tem uma ideia? A geometria plana ela tem um eixo XY, a geometria espacial tem um XYZ, a espacial ocupa um volume, tem essas coisas aí. Exatamente, ó. Na geometria plana, nós estudamos apenas em duas dimensões. Nós estudamos figuras apenas em duas dimensões. E na geometria espacial, nós estudamos as figuras em 3D, três dimensões. Né? Ó, lembra que os jogos 3D não são melhores do que os jogos 2D? Exatamente isso, duas dimensões e três dimensões. Observem aqui, ó, essa figura, deixa eu colocar o laser. Essa figura aqui, ó, da esquerda. Minha esquerda, para vocês a esquerda também é? Sim, Tá aqui, vai que tá espelhado, né? Essa figura da esquerda, que figura é essa, galera? Você já tem o conhecimento dela. É um quadrado, né? A gente já conhece essa figura, a gente já viu que isso aqui é um quadrado. Ou eu não tenho certeza se eu não tenho certeza que é um quadrado, porque eu não sei se esse lado aqui é igual a esse, né? Porque o quadrado tem que ter os quatro lados iguais. Se esses lados não forem iguais, ele não é um quadrado. Ele seria o quê? Quadrilátero. É, um quadrilátero, que nesse caso é um retângulo. Quadrilátero é toda figura de quatro lados, né? Qualquer figura que tenha quatro lados, ó, é um quadrilátero. Mas nesse caso específico ele é um retângulo, por quê? Porque todos os seus ângulos são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. E mais especificamente, um tipo de retângulo é o quadrado. O quadrado é um retângulo. O quadrado é um retângulo que tem os quatro lados iguais, certo? Então eu digo que essa figura é um retângulo, porque está generalizado, né? Pode ser um quadrado ou não. Certo. Agora essa outra figura aqui, galera. Que figura é essa aqui, ó? Eu desenhei na direita aqui. Que figura é essa? Um cubo. Mas no caso, se não for um quadrado, vai ser um paralelepípedo. Exatamente. Essa figura aqui é uma figura chamada paralelepípedo. Mas por que eu coloquei essa? Por enquanto a gente ainda não precisa saber disso exatamente. Lá na frente é que nós vamos estudar direitinho sobre paralelepípedo, certo? Agora, por que eu coloquei essas figuras? Observem que aqui nesse retângulo, eu só estou olhando esse lado, eu só tenho esse lado e esse aqui, né? Esse aqui, ó, é o mesmo desse e esse aqui o mesmo, igual a esse. Observe que eu só tenho duas dimensões, ó. Eu tenho aqui um comprimento e uma largura. Porém, observe que nessa outra figura aqui, ó, se eu analisar, esse retângulo é esse mesmo bem aqui, ó. Vamos considerar que é um quadrado. Esse quadrado é esse mesmo aqui, ó. Pode observar aí, vocês estão conseguindo observar? Esse que eu pintei, ó. Não é o mesmo? Sim. Agora, qual é a diferença? Que atrás desse retângulo, ó, eu ainda tenho uma profundidade aqui, ó. Percebe que eu ainda tenho dimensões para cá, ó. Então, eu tenho esse comprimento aqui, ó, é esse mesmo aqui, ó. Aqui é o comprimento da figura. E essa largura é isso aqui, ó. Essa aqui é a largura. Mas, além disso, ele ainda tem essa medida aqui, ó. Como se fosse para trás dessa imagem aqui, ó. Atrás dessa imagem aqui, ó. Ele ainda tem essa profundidade aqui, ó. Então, observe que ao invés de duas dimensões, aqui eu já tenho três dimensões. Ok? Além disso, observem que essa frente aqui, ó. Esse quadrado aqui da primeira imagem forma a frente dessa figura. Mas essa figura é formada por vários quadrados desses. Observe que aqui em cima eu tenho mais um. Aqui do lado eu tenho outro. Aqui desse outro lado, ó, eu tenho mais um que não está aparecendo na imagem. Lá atrás eu tenho outro.
e embaixo eu tenho mais um. Então eu tenho várias figuras planas, né, ó. Essa figura aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, é chamado de figura plana. Por que que é uma figura plana? Porque é uma figura apenas de 2 dimensões. Essa figura aqui é uma figura espacial. Por que que é uma figura espacial? Porque ela possui 3 dimensões. E uma figura espacial ela é formada por várias figuras planas. Nesse caso, essa figura espacial especificamente é formada por que tipos de figuras planas? Apenas quadrados, né? Ó, ou retângulos, podem apenas quadrados. Mas existem figuras planas formadas por, ou figuras espaciais formadas por quadrados, retângulos, círculos e etc. Ok, galera? Então, quando se falar de figura plana e espacial, a gente já consegue diferenciar o que é uma figura plana e uma figura espacial? Sim, senhor. Ok? Imagina o seguinte, ó. Olhem para onde vocês estão. Não sei se é no quarto ou na sala ou em algum lugar. Observem aí. Existe alguma figura que vocês podem considerar aí no espaço de vocês? Algum objeto que pode ser considerado uma figura plana? Aqui tem uma tábua de cozinha, que eu tô na mesa da cozinha, aí tem uma tábua aqui, tipo, ela é plana. Uma tábuazinha de cortar carne, Meu essas quarto tem coisas, um né? espelho, professor. Imagine o seguinte, a tábua de Até- cortar carne. O espelho. Nós podemos aproximar eles para uma figura plana. Sim, aproximar. Só que, ainda assim, elas não são planas. Por quê? Observe que a tábua ela vai ter aqui, ó. Ela tem o seu tamanho aqui, mas ela ainda tem uma medidazinha mesmo que fininha, ó. Para cá, ó. Alguns milímetrozinhos. Então, ainda assim, ela não é plana, ela é espacial. Mas nós podemos desconsiderar essa espessura dela, porque em relação às outras dimensões, essa espessura é muito pequena. Então, nós podemos aproximar ela para uma medida plana. Né? Ó, imaginem, olhem para a TV de vocês também. A TV tem as suas dimensões aqui, mas a TV também ainda tem uma partezinha para trás, né? Ó, por mais fina que seja. Ou seja, ela também é uma figura espacial. Porém, nós podemos aproximar ela para uma figura plana. Por quê? Considerando essas outras dimensões, a espessura dela é muito pequena. Então, a gente pode desconsiderar. A mesma coisa do espelho, né? Se você analisar o espelho, ó, ele está aqui, à frente do espelho. Ó. Mas ele ainda tem uma partezinha bem fininha aqui, ó. E nós podemos, só que por ser tão fininho, nós podemos desconsiderar e considerar ele que é uma figura plana. Deu para entender aí, galera? Desse aí, professor, no caso de uma folha de papel do caderno. Agora a folha de papel, a espessura é mínima, tão mínima que nós podemos considerar ela plana também, certo? Beleza? Tranquilo. Vamos passar para frente então. Bom, então agora nós já entendemos o que são figuras espaciais e o que a geometria espacial estuda. Agora nós vamos entender algumas definições que a gente vai utilizar durante o nosso estudo de geometria. Olha só, o primeiro delas é a relação entre ponto e reta. Nesse caso aqui, estamos falando de uma relação dentro da geometria plana. Olha só, a relação entre ponto e reta dentro da geometria plana. Aqui nós temos uma reta e temos dois pontos. Esse ponto aqui, ó, ele pertence à reta e esse ponto não pertence à reta. Então, um ponto que está sobre a reta pertence a ela. Um ponto que não está sobre a reta não pertence a ela, né? Isso é uma definição bem tranquila. Observe uma coisa, que uma reta, ela é um conjunto de infinitos pontos. Vocês lembram que quando a gente estava estudando a formação de gráficos de funções, a gente viu isso, ó? Infinitos pontos formam uma reta, certo? Então, essa reta aqui, ó, é um conjunto de infinitos pontos. E aí eu tenho um ponto que está sobre ela, pertence a ela, um ponto que não está, não pertence. Ok? Relação entre pontos. Relação entre pontos. Quando três pontos ou mais, três ou mais pontos, estão sobre uma mesma reta, nós dizemos que eles são colineares.
Quando eu tenho 3 pontos e eu não tenho uma única reta que passe ao mesmo tempo pelos 3, eles são chamados de não colineares. Ou nós podemos dizer o seguinte: colineares significa alinhados. E não colineares significa não alinhados. Certo? Então, ó, se eu tenho 3 pontos e através deles passa uma reta passa simultaneamente por todos eles, significa que eles são colineares. Se eu tenho 3 pontos e não tenho uma reta que passe simultaneamente por eles, eles são não colineares. Certo? Observem aqui, ó, eu não tenho como traçar uma reta que passe por esses 3 pontos ao mesmo tempo, né? Ó, não tenho. Então, eles são não colineares. Certo? Entendido o que são pontos colineares e não colineares? Sim. Entendi, sim. Certo? Então, vou só escrever aqui de volta para deixar. Passando para frente. Bom, relação entre duas retas distintas no plano. Nós estamos falando ainda de geometria plana. Relação de duas retas distintas. Duas retas distintas, ou seja, duas retas diferentes, elas podem ser concorrentes ou paralelas. O que são retas concorrentes? Retas que se interceptam, ou seja, retas que se cruzam. Retas paralelas são retas que não se cruzam, ou seja, retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Retas paralelas são retas que não têm ponto em comum. Ok? Paralela, concorrente. Se cruza, concorrente. Não se cruza, paralela. Aí as concorrentes, elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Isso nós já sabemos, né? Quem sabe o que são retas perpendiculares aí? Se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Exatamente. Ó. As retas concorrentes perpendiculares são aquelas em que elas se cruzam e formam entre si ângulo de 90 graus. Ângulos de 90 graus. Ó. Aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. As retas oblíquas são aquelas que se cruzam formando ângulos diferentes de 90 graus. Certo? Aqui quais são os ângulos entre essas retas? Ó, eu tenho esse ângulo aqui, eu tenho esse ângulo aqui, tenho esse outro maior e esse outro aqui maior. Então, oblíquas se cruzam formando ângulos diferentes de 90 graus. Perpendiculares se cruzam formando ângulos de 90 graus. Ok? Falei que hoje ia ser um pouco chato. É só essas definições assim, ó. Mas vamos lá, vamos entender direitinho, porque isso a gente vai precisar lá para frente. Quando a gente estiver falando, eu falar, essa reta aqui é oblíqua a essa. Aí você não sabe o que é? Tem que saber. Certo? Novamente falando no plano. Ó. Aqui são duas definições interessantes. Ó. Quando a gente está tratando de geometria plana, a gente diz o seguinte, ó, se eu tenho uma reta A, ó, tá aqui a reta A, uma reta B e uma reta C. Na geometria plana, se essa reta A for perpendicular à reta B e a reta C também for perpendicular à reta B, significa então que A e C são paralelas. Ou seja, se uma primeira reta, imagine o seguinte, se uma primeira reta, ó, a reta 1 aqui, uma primeira reta, for perpendicular a uma segunda reta, eu tenho uma terceira reta que também é perpendicular a essa segunda reta, significa que a primeira e a terceira são paralelas. Deu para entender essa definição? Se eu tenho uma reta A, se uma reta A é perpendicular à reta B e uma reta C também é perpendicular a essa reta B, então a reta A e a reta C são obrigatoriamente paralelas. Agora, se eu tenho no espaço agora, falando agora da geometria espacial, se eu tenho que uma reta A é perpendicular a uma reta B e uma reta C também é perpendicular a essa reta B, significa que as retas A e C podem ou não ser paralelas. Elas podem ser paralelas, mas podem ser que não sejam paralelas. Porque nós podemos ter essa situação descrita nessa imagem também na geometria espacial,
Nós podemos ter essa mesma situação na geometria espacial, mas podemos ter essa outra situação aqui, ó, na segunda Ei, imagem. professor, Oi. é uma regra ter A e a C perpendiculares a B, tipo, tem algum caso que não tem a reta A ou a reta C, Não, ou é aqui, obrigatoriamente... não é regra, não. Aqui é um exemplo. Tipo assim, se eu tenho uma reta qualquer, uma reta ali, tá ali. Aí eu vejo que ela é perpendicular a uma outra reta que é a B. Não, é uma reta A qualquer lá, ó. Uma reta aí, de exemplo. E se ela for perpendicular a uma outra reta, B, aí eu tenho uma terceira reta ali também aleatória. Se ela também for perpendicular a essa reta B, aí significa que a A e a C são paralelas. São situações que pode acontecer, né? Pode ter outro caso, de outro, seja que não seja perpendicular, mas eu estou falando assim, se for perpendicular, aí significa que a A e a C são paralelas, certo? São casos específicos ali. Agora, se eu tiver na geometria espacial esse mesmo caso, pode ser que as retas A e C não sejam paralelas, porque eu posso ter essa situação descrita aqui, ó. Olha aqui, vocês estão conseguindo entender essa imagem, ó? Tem uma reta A aqui, e é perpendicular a uma reta B, assim, ó. Perpendicular aqui. Aí eu tenho uma reta C que é perpendicular a essa reta B também, ó. Nesse caso, a C também é perpendicular a A e não paralela. Então aqui eu tenho três retas que são perpendiculares entre si. Olhem bem na casa de vocês um canto de uma parede aí. Observe o canto de uma parede, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês no meu. Olha aqui o cantinho da parede aqui, ó. Ixi, não dá para ver direito não. Mas imagina que essa que sobe é uma reta. E o chão vem duas retas. Vocês conseguem observar o cruzamento? São três retas. Conseguiram observar aí? Sim, professor. Então observe que é essa situação que nós apresentamos bem aqui no slide. Isso aqui, ó. Ó, aqui a reta A é a reta do canto da parede que vai para cima. As retas B e C são as retas que vêm do canto de baixo da parede, ó, do piso. Do piso, ó. Então, essas três retas elas são perpendiculares entre si. Certo? Então, dentro da geometria espacial, nós podemos ter situações diferentes dentro do que é na geometria plana. Certo? Nós não podemos deduzir igual é na geometria plana. Bom, aqui eu coloquei um trechinho do livro de vocês. Lembrando que esses slides eu sempre faço baseado no livro de vocês, né, para que vocês também acompanhem pelo livro. Qualquer coisa que vocês quiserem buscar no livro, fica bom. Olha só. Neste capítulo, que é nesse assunto que nós vamos estudar, o estudo da geometria de posição no espaço será feito de maneira intuitiva, apoiado essencialmente na observação de modelos, figuras e objetos. Certo? Então nós vamos fazer de uma forma intuitiva, só observando ali algumas figuras, alguns objetos, alguns modelos, etc. Então aqui nós temos a representação das figuras conforme nós vamos estudar nesse conteúdo. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho um plano. Aqui é uma forma que eu represento um plano. Certo? Isso é um plano. Imagine o seguinte, ó. Olhem aí no ambiente de vocês. Você tem uma sala, um quarto ou uma cozinha. No caso do Eduardo. Aí você tem o teto, o piso e as paredes. Você imagina que cada parte dessa aí é um plano, né? Ó. O piso de vocês é um plano. O piso é um plano. Certo? Então, quais são os pontos que estão fora desse plano aí que é o piso, galera? Imagina o seguinte, que a lâmpada é um ponto. A lâmpada é um ponto. A lâmpada faz parte do plano que é o piso? Esse ponto que é a lâmpada faz parte do plano que é o piso? Não. Ela faz parte de qual plano? Do teto. Então, isso aí, ó. Conforme a gente já até havia falado, né? Um ponto é nada mais do que uma região do espaço sem dimensão. Uma região do espaço. O ponto é utilizado para identificar uma região do espaço sem dimensão.
Ele não tem dimensão, né? Não tem comprimento, não tem largura, é sem dimensão. Já uma reta é o quê? Um conjunto de infinitos pontos. Então, um conjunto de infinitos pontos. Lembrando que a gente representa uma reta assim, mas ela é infinita. E um plano também é um conjunto de infinitos pontos, ó. Ou infinitas retas. Posso dizer que um plano é um conjunto de infinitas retas, né? Lembrando que ele é infinito. Eu coloco dessa forma, a gente desenha dessa forma porque não cabe, não tem como a gente escrever infinito, né? Mas plano é infinito. Ele vem para cá, todas as dimensões. O plano é infinito. Ok?